Vamos falar mais sobre o passo número 8. E qual é o passo número 8? Os princípios da reunião em casa. O passo número 8, como você já viu no manual Primeiros Passos, é aprender a fazer reuniões eficazes em casa. Eu afirmei naquela primeira apresentação, na primeira gravação que você ouviu, que o meu objetivo é ajudar você a pegar emprestadas as habilidades de outra pessoa. Especificamente, é ajudar você a pegar emprestadas as minhas habilidades, minhas experiências de vida ao longo de todos esses anos. E também ajudar você a pegar emprestados os meus fracassos. Eu quero que você possa usá-los e aprender com eles. Quando me lembro de minha primeira reunião em casa e penso no desastre que foi, quero ajudar você a evitar esse desastre. Não há erros novos neste negócio. Há pessoas novas cometendo erros antigos e há pessoas antigas cometendo erros antigos. E quer saber? Quando eu comecei há muito tempo, ninguém investiu tempo em mim para me ajudar a entender esses erros comuns. Agora eu vou investir esse tempo em você. O que talvez me diferencie de algumas outras pessoas é que uma das minhas primeiras apresentações em casa foi um desastre. Mas eu insisti e fiz a segunda, a terceira e a quarta. Mas eu quero que a sua primeira experiência seja uma experiência positiva. Antes de tudo, vamos identificar qual é o objetivo primário. Qual é o objetivo primário dessa primeira reunião em casa? Lembre-se de que esta é a fábrica de desenvolvimento de lideranças básicas para todo o nosso negócio. Portanto, o primeiro objetivo que eu tenho para você é que você tenha uma experiência positiva de desenvolvimento do negócio. Talvez a gente consiga inscrever algumas pessoas em seu negócio. Quem sabe? Talvez você venda algumas garrafas da bebida. Mas qual é o objetivo primário? O objetivo primário é que você tenha uma experiência positiva de desenvolvimento do negócio. Então, agora vamos nos preparar. Como alguém faz com eficácia essa primeira reunião em casa? Quais são os passos? Os passos são ir para a sua lista de candidatos preliminar. Esse é o passo número 6. E ali você tem aquele primeiro grupo de pessoas. E eu vou enfatizar isso nesse início da nossa conversa sobre a sua primeira reunião em casa. Se você está ouvindo isso agora e já fez várias apresentações, haverá algumas pequenas diferenças porque você já contatou aquele primeiro grupo de pessoas. Mas eu vou falar com você como se esta fosse a sua primeira reunião em casa. O que podemos fazer? Vá para a lista de candidatos. Identifique aquele primeiro grupo de pessoas que comparecerão porque amam você, confiam em você e respeitam você. E é por isso que estarão lá. Se eles também forem excelentes candidatos ao negócio, melhor ainda. Mas é esse primeiro grupo de pessoas que eu quero ter lá. Se esta é a sua 15ª apresentação, agora você já desenvolveu algumas novas habilidades e nós já sabemos um pouco mais à frente nesse caminho. Então, o que vamos fazer? Identifique os candidatos na lista de candidatos. Depois de identificar os candidatos, compare cada candidato com os roteiros. Lembre-se que o passo número 7 é aprender a convidar. Para aprender a convidar, parte disso é ter um roteiro. E agora você pode avaliar o candidato, ver os roteiros e comparar o candidato com os roteiros. Há roteiros naquele arquivo em PDF que identificam exatamente o que dizer, se a pessoa trabalha para você. E o que você diz se você é quem trabalha para a pessoa? O que você diz para o seu irmão? E se for o seu parceiro de golfe? O que você diz para uma pessoa com quem interage socialmente? Existe um roteiro para cada pessoa, para cada tipo de relacionamento. O que vamos fazer? Vamos identificar os candidatos voltando e revisando o passo número 6. Comparamos cada candidato com os diversos roteiros, depois de identificar os diversos roteiros. E depois? Você ensaia, ensaia e ensaia. No início eu disse que ter um roteiro me deixava desconfortável porque é o que os atores fazem. Eles usam roteiros. E há algumas coisas que precisamos aprender. Quando o ator sobe no palco e nós, na plateia, vemos o que está fazendo, o ator não diz aquele texto pela primeira vez. Ele ensaiou, ensaiou, ensaiou. Voltando ao assunto, eu fiquei muito desconfortável quando usei um roteiro pela primeira vez. Hoje não fico. Novamente, vou lembrar que ter um roteiro simplesmente significa que estamos preparados. Significa que sabemos o que vamos dizer. Significa que sabemos o que não vamos dizer. E lembre-se que cada detalhe, cada pequena coisa é para benefício da outra pessoa.
Eu quero que você saiba o motivo por que, para mim, foi tão importante ter um roteiro e aprender a usar roteiros, porque até eu desenvolver esta habilidade, o meu candidato não veria a oportunidade. Se o meu candidato não visse a oportunidade, a perda seria dele. Precisei de um tempo para entender que, quando eu comecei a trabalhar pelo sucesso de outra pessoa, o resultado era totalmente diferente. Eu nunca trabalho para o meu próprio sucesso. Sempre trabalho para o sucesso de outra pessoa. Eu desenvolvi essa habilidade de convidar para que outras pessoas pudessem conhecer e entender esses princípios de negócio que eu acho tão belos e preciosos. Quando deixou de ser para mim e passou a ser para eles, ficou diferente. Foi uma sensação diferente para mim e para eles. É um processo. Portanto, no início do processo da reunião em casa, identifique os candidatos que estarão envolvidos na apresentação de negócios. Compare a lista de candidatos com um grupo de roteiros. Depois, compare esse grupo de roteiros com o que você aprendeu quando ouviu o convite. E agora ensaie, agora pratique. Depois de ensaiar, faça os convites. E agora, nós já convidamos. Novamente, só há uma forma certa de fazer este negócio. As pessoas me perguntam o tempo todo: devo convidar 30 ou 40 pessoas? Ou, de que tamanho você quer que seja, Randy? Eu aprendi o seguinte: se eu estiver falando em um auditório com 1000 pessoas, só vou me conectar realmente com cerca de 7 delas. Esse é o número de pessoas com quem vou conseguir fazer contato visual. Naquele público de 1000 pessoas, haverá 7 com quem eu realmente vou me conectar. Se eu estiver em uma reunião em casa e houver 7 pessoas, eu vou poder me conectar com 7 em cada 7. Em minha estimativa, para uma reunião doméstica, o número perfeito seria, se considerarmos marido e mulher, seria 14. Ou seja, se houver maridos e mulheres, namorados ou namoradas na sala. Se as pessoas chegarem lá sozinhas, o número será 7. Eu aprendi depois de tantos anos que é esse o número de pessoas com quem consigo me conectar com eficácia. Eu não quero ter 30 ou 40 pessoas na sala. Se houver 30 ou 40 pessoas, vou deixar de me conectar com muitas. Muitas vão ficar com perguntas não respondidas e eu não vou ser eficaz. Portanto, aprendi que funciona muitíssimo melhor ter 7 candidatos de qualidade. Um marido e uma mulher são um candidato. Um namorado e uma namorada provavelmente serão um candidato. Portanto, 7 candidatos de qualidade são o número que eu gostaria de ter participando. Vou compartilhar com você algumas experiências de vida. Para ter 7 candidatos de qualidade em uma sala, descobri que preciso ter 14 candidatos de qualidade que prometeram com ênfase que estarão lá. E é claro que você aprendeu algumas coisas aqui no convite. Aquela pessoa que, quando você telefonou e perguntou: você vai estar em minha reunião em casa hoje à noite? Aquela pessoa que disse: o jogo de futebol do Bob vai terminar às 6 da tarde, então acho que eu vou conseguir deixá-lo em casa às 6:30 e poderei chegar na sua casa às 7. O que essa pessoa disse é: não tem a menor chance de eu ir. A pessoa que disse: com o trânsito na hora do rush, acho que consigo chegar lá às 7:10. O que essas pessoas disseram foi: Randy, eu não vou. A pessoa que diz: vou me esforçar ao máximo, na verdade está dizendo que não vai de jeito nenhum. A pessoa que diz: não importa o que acontecer, eu vou. Se estiver vivo amanhã, eu vou. Há uma probabilidade de cerca de 75% de que essa pessoa apareça. É assim que funciona. A natureza humana é assim. É mais fácil para alguém dizer sim do que dizer não, porque do que eles têm medo? Eles receiam que você vai tentar superar uma objeção. Não entendem que nós só estamos procurando pessoas que estão procurando. Agora, quero que você relaxe. Quero que saiba que depois de todos esses anos, eu nunca consegui recrutar com êxito um candidato por causa de insistência. Então eu aprendi, depois de cerca de 5 anos de carreira, a parar de tentar. E você pode parar de tentar agora mesmo. Você não precisa correr atrás de ninguém. Há pessoas que querem desesperadamente isso que nós temos. Precisamos simplesmente ampliar o funil para receber pessoas suficientes que vejam como é um negócio, para que as pessoas que estão procurando o que temos possam ser recebidas integralmente e possam aproveitar a minha experiência de vida. Para ter 7 pessoas presentes, ou 14 se houver maridos e mulheres,
precisamos ter o dobro do número, mesmo que digam que vão estar lá de qualquer jeito. Porque a vida é assim. As pessoas ficam doentes, crianças sofrem acidentes e a vida é assim. Foi o que eu descobri. É a minha experiência de vida. Aproveite essa experiência. Se você tem 7 pessoas que disseram que irão, poderá contar com 3 ou 4. Isso não é suficiente. Aliás, as pessoas me perguntam o tempo todo, Randy, por que eu simplesmente não converso com as pessoas individualmente? Entenda que nós precisamos da dinâmica do grupo. Quando interagimos com as pessoas na reunião em casa, vamos analisar com quem interagimos primeiro. Agora, essa pessoa já ouviu a gravação, o seu primeiro olhar. Ou talvez já tenha visto alguns dos vídeos de 20 anos. Talvez tenha assistido o DVD Momentum. É muito provável que tenha ouvido pelo menos a gravação. O seu primeiro olhar. Isso também foi uma lição para mim. Descobri que só quero falar com pessoas que querem falar comigo. Realmente eu quero que as pessoas na sala estejam lá de propósito, tenham ouvido o seu primeiro olhar, tenham se informado um pouco mais sobre a nossa empresa e o nosso produto, tenham se informado um pouco mais sobre a nossa oportunidade. Portanto, todas as pessoas na sala estão lá de propósito. Quando a sala tem pessoas que estão lá de propósito, teremos uma experiência positiva em 100% do tempo. Quando alguém comete o erro de ter pessoas na sala que não sabem por que estão lá, é muito provável que essas pessoas estejam irritadas porque estamos roubando o tempo delas. E é realmente isso que ocorreu. Quando as pessoas estão lá de propósito, já ouviram o primeiro olhar, assistiram um dos vídeos e disseram, sim, eu quero ir. Haverá 100% de chance de que a experiência seja positiva. Observe que eu disse uma experiência positiva. Eu não disse que haveria 100% de chance de inscrever muitas pessoas e de que todos comprem o produto. Nada disso. Disse que será uma experiência positiva. Então vamos voltar aos princípios da reunião em casa. Identificamos os candidatos na lista de candidatos. Comparamos o candidato com o roteiro. Ouvimos o convite para ouvir não apenas as palavras, mas também a entonação de voz apropriada e assim por diante. E faça um grande favor a si mesmo. É claro que você aprendeu isso ouvindo o convite, mas, uma vez mais, fale em um gravador portátil e ouça as palavras que você diz, a forma como as diz, e depois faça a si mesmo esta pergunta simples. Se eu estivesse do outro lado deste relacionamento e ouvisse estas palavras expressas dessa forma, eu iria a essa reunião em casa? Ouça a si mesmo. Quando você se ouve, aprende muito sobre si mesmo. Eu fiz isso muitíssimas vezes. E é claro que este é o passo número 7, a técnica de convidar. Mas para ter uma reunião em casa eficaz, eu preciso mencionar isso de novo. Portanto, agora nós já identificamos candidatos de qualidade que estão na lista de candidatos. Decidimos qual será o roteiro apropriado para o convite. Esperamos que você já tenha ouvido a si mesmo, já tenha feito o convite e agora tenha aprendido que serão necessárias 14 pessoas que disseram que vão de qualquer jeito. Está gravado em mim. Nada vai me impedir. Eu vou com certeza. Cerca de 50% delas estarão lá. Temos ainda a seguinte pergunta. Existe um horário melhor para fazer uma reunião em casa? E a resposta é sim. Há alguns dias da semana que são melhores do que outros. Eu descobri que as noites de terça-feira são muito boas para o nosso negócio. As noites de quinta-feira também são muito boas para o nosso negócio. Por que são melhores do que a segunda-feira? Não sei bem, mas são. Descobri que as pessoas estão muito ocupadas e agitadas na segunda-feira, após o fim de semana. A presença nas noites de segunda tende a não ser tão boa como na terça. E por que a quarta-feira não é tão boa? Não sei bem. Só posso dizer que depois de 20 anos, os 2 dias da semana que funcionam melhor são terça e quinta. Elas funcionam melhor. Por que funcionam melhor? Não sei, só sei que é assim. As noites de sexta-feira são notoriamente ruins por motivos compreensíveis. As pessoas saem à noite, costumam ter eventos sociais. Mas acho também que as noites de sábado e domingo dependem da cultura. Podem funcionar muito bem. Em nossos diversos mercados ocorrem apresentações nesses dias. É claro que os meus amigos judeus vão observar o Shabat no sábado, então não seria uma ocasião apropriada. Mas para pessoas que são muito cristãs, a tarde do domingo pode ser apropriada.
Portanto, há algumas normas culturais envolvidas e tente usar o bom senso ao avaliar a sua lista de candidatos. Você entende a sua própria cultura, mas saiba que há melhores dias da semana e melhores horários. Terça e quinta são os melhores dias úteis. Foi o que eu descobri depois de todos esses anos. Também descobri que um dos 2 dias do fim de semana, dependendo da sua cultura, de sua religião ou ausência de religião, também são muito eficazes. Depois de identificar o candidato e convidá-lo, precisamos decidir quando a apresentação vai ocorrer. E vou enfatizar que a ocasião apropriada para convidar é no máximo 5 dias antes da apresentação. Se você convidar mais de 5 dias antes, posso garantir que não vai dar certo. Descobri que funciona melhor se o convite for 4 ou 5 dias antes da apresentação. É o momento apropriado para fazer os convites. Em todos os casos, quando você faz esse convite inicial, é claro que você já aprendeu isso, é o processo de convidar, mas nós sempre telefonamos na véspera para confirmar o dia do evento, e você deve ter a disciplina de fazer isso. Essa palavra disciplina, durante muitos anos em minha vida eu não gostei da palavra disciplina. Lembro que quando eu era disciplinado, quando criança, isso significava um castigo. Bem, as coisas mudaram. Aprendi que quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. E acredito que quanto mais disciplina você tiver, mais liberdade você vai ter. Se você tiver disciplina para telefonar no dia do evento e confirmar que as pessoas vão mesmo estar lá, como se comprometeram, você terá um resultado totalmente diferente do que se não tivesse disciplina para fazer isso. E há um horário que funciona melhor? Na noite de terça ou quinta, se você mora em uma comunidade relativamente menor, acho que 7 ou 7:30 são horários excelentes. Se estiver em um lugar maior, acho que 8 ou 8:30 funcionam melhor. Por quê? Porque as pessoas querem voltar para casa depois do trabalho e ter algum tempo para si mesmas. Se houver muito trânsito, isso não vai funcionar muito bem. É claro que se você está em uma cidade grande, pode ser uma boa ideia fazer imediatamente depois do trabalho, se as pessoas moram longe. Novamente, há alguma variação individual aqui, mas eu quero que você saiba que há um melhor horário identificado para você, para o seu tipo de comunidade. Talvez você possa perguntar ao seu patrocinador, mas em geral, em cidades maiores, funciona melhor fazer logo depois do trabalho, antes que as pessoas voltem para casa. Se você mora no subúrbio de uma grande área metropolitana, seria melhor às 8 ou 8:30. Se mora em uma cidade do interior, às 7 ou 7:30. São os melhores horários. E a arrumação da casa, como deve ser? Qual deve ser a sensação? Eu ouço com frequência as pessoas dizerem: Brandy, tenho certeza de que essas reuniões em casa vão ser boas porque você tem uma casa extraordinária. E eu sou realmente abençoado, tenho mesmo uma casa extraordinária. Mas não é por isso que funciona. Eu nem sempre tive casas extraordinárias. Houve ocasiões em que morei em lugares realmente humildes. Fiz uma apresentação em uma casa uma vez nas Filipinas. O chão era de terra batida e havia um bode ao meu lado. E funcionou muito bem. Por quê? Porque o componente mais precioso estava naquela casa. E o que é? É o amor. É isso que precisa haver na casa para que funcione. A sua casa é perfeita. A sua casa é perfeita desde que seja limpa e arrumada e que haja amor na casa. É um lugar absolutamente perfeito. Não se trata da construção. E lembre-se de que você não pode iniciar a partir de onde não está. Descobri que um reconhecimento simples e humilde de onde estamos é um ponto de início excelente para começar a obter mudanças. As pessoas me perguntam o tempo todo: eu preciso fazer isso lá em casa? Não pode ser em um bar? Não pode ser na casa de outra pessoa? A minha resposta é não. Não precisa ser em sua casa. O negócio é seu, mas a sua casa vai funcionar melhor do que um bar. A sua casa vai funcionar melhor do que uma sala de reuniões. A sua casa vai funcionar melhor do que se você alugar um quarto de hotel. Quando eu faço apresentações em hotéis e salas de reunião, logo depois que a apresentação termina, todas as pessoas vão embora. Quando faço uma apresentação na minha casa ou na sua, 1 hora depois da apresentação, as pessoas ainda estão por lá. É um ambiente muito acolhedor e confortável.
As reuniões em casa foram planejadas para serem feitas em sua casa, e não se trata de estar em um lugar extraordinariamente bonito. Basta ser limpo, arrumado, convidativo e cheio de amor. Se tiver isso, você terá os componentes perfeitos para uma reunião em casa. Então, já identificamos onde os candidatos estão. Identificamos os candidatos na lista de candidatos. Comparamos o candidato com os nossos roteiros para convites. Ouvimos o convite. Ouvimos o convite enquanto falamos em um gravador e fizemos a nós mesmos essa pergunta sincera. Se essas pessoas me abordassem com essas mesmas palavras, eu iria? Se a resposta foi não, já fizemos as mudanças necessárias. Identificamos o dia da semana que será mais eficaz. Depois de identificar o dia da semana, identificamos o horário em que a apresentação vai ocorrer. E agora a pergunta é: como vamos arrumar a casa? A resposta é: não coloque mais cadeiras. Não coloque mais cadeiras. Se hoje à noite eu fosse fazer uma apresentação em minha casa, deixaria a casa exatamente como eu moro nela. E se a 7ª pessoa aparecer e só houver lugar para 6 em minha sala, é só então que eu vou buscar a cadeira extra. E se a 8ª pessoa aparecer e só houver lugar para 6 em minha casa, só então que eu vou buscar a cadeira extra. Se você arrumar a sua casa para as 14 pessoas que está esperando, às 7 com o marido, a mulher, o namorado, a namorada, você organizou a casa para 14 pessoas, e se só 7 aparecerem, você terá 7 cadeiras vazias e a atitude da sala sofre um impacto com aquelas 7 cadeiras vazias de uma forma incrível. Se, por outro lado, você espera que 14 pessoas vão aparecer, você tem 14 pessoas que prometeram ir. Se a sua casa fica organizada da forma como você mora nela e não há lugar para mais de 6 pessoas sentadas, sempre que você trouxer mais uma cadeira, as pessoas vão pensar: nossa, que sucesso! É uma sensação totalmente diferente se havia 14 cadeiras e 7 ficaram vazias. Um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas fazendo é mudar a casa. Deixe a casa do jeito como você vive nela. Isso é o que funciona muito, muito melhor. A pergunta seguinte é: que hora a reunião deve começar? Se você disse às pessoas que a reunião começa às 7h30, que hora a reunião das 7h30 deve começar? Eu ouço essa pergunta o tempo todo. Randy, que horas eu devo começar? A reunião das 7h30 começa às 7h30. Não é difícil concluir isso. Mas e se só chegarem 6 pessoas e 14 prometeram aparecer? Homenageie as 6 pessoas que chegaram na hora. É o que você deve fazer. Homenageie as 6 pessoas que chegaram na hora. As outras 8 provavelmente vão dar o bolo, mas se aparecerem, sem problemas, podemos compensar o atraso com elas depois. Eu vi esse erro muitas vezes. Há 6 candidatos excelentes na sala, e nós os fazemos esperar durante 25 minutos por 8 que não vão aparecer. E esses 6 ficam irritados. O dano já está feito. Se disse que ia começar às 7h30, você deve começar às 7h30. Se disse que a apresentação inteira seria das 7h30 às 8h30, a reunião de 7h30 deve começar às 7h30 e terminar às 8h30. Se eles quiserem continuar por ali mais um pouco, podem continuar, mas a apresentação já terminou. Novamente, só há uma forma certa de fazer esse negócio. Há incontáveis errinhos que parecem insignificantes, mas esses pequenos erros vão se acumulando e eu quero ajudar você a evitá-los. Portanto, já identificamos os candidatos na etapa número 6. Depois de identificar os candidatos, identificamos uma técnica adequada para o convite. Nós convidamos adequadamente. Depois de convidar adequadamente, é claro que já decidimos qual será o dia ou a noite da apresentação. Agora você já aprendeu que vai deixar sua casa arrumada exatamente da forma como vive nela. Ah, mas agora há um problema potencial. E se você tem um cachorro ou um gato? Lá em casa eu tenho um cachorro e um gato. Nós temos um cachorro. Nós temos um gato. E se alguém vai lá em casa, e nós amamos muito esses animais de estimação, mas e se um dos meus melhores candidatos tem alergia a gatos e tem pelo de gato no sofá? Eu acabei de arruinar a possibilidade. Portanto, um dos erros comuns é esquecer que esse cachorro, esse gato, esses animais que amamos tanto, podem arruinar totalmente a noite para alguém que não gosta deles tanto como nós. E eu penso em mim mesmo.
Eu gosto muito de usar calças pretas e detesto quando tem pelo de gato ou cachorro na minha roupa preta. Detesto. Detesto até quando o pelo é do meu cachorro ou do meu gato. E detesto ainda mais quando o animal é de outra pessoa. Portanto, na noite da apresentação, quando eu disse que quero que a sua casa seja arrumada do jeito que você vive nela, quero que tenha um cuidado extremo para garantir que nenhuma pessoa venha e tenha uma experiência negativa por causa de um animal de estimação. E o cachorro, o gato que você ama tanto, precisa estar sumido, fora da visão e sem nenhum indício. Você precisa ter mais cuidado do que nunca ao garantir que os pelos de cachorro ou gatos, qualquer coisa que possa causar uma reação alérgica, que possa sujar as roupas de alguém, que você passe o aspirador em tudo e não haja nada, nadinha. Isso pode parecer muito óbvio para você, mas eu garanto que vi muitos casos em que as pessoas não cuidaram de seus animais de estimação. Eu, às vezes, participo dessas reuniões em casa. Faço isso com frequência e vejo que esse erro pode ser incrivelmente danoso. Não apenas um pouco danoso. Certo, então nós vamos cuidar do cachorro. Nós vamos cuidar do gato. Eles vão estar escondidos. Ninguém vai ter uma reação alérgica e o encontro vai ser lindo. Mas e os nossos queridos filhos? Aquelas lindas crianças? Eu amo os meus filhos e eu amo os seus. Apesar de nunca tê-los visto, eu amo os seus filhos, realmente amo. Mas eu acho que é uma hora e um lugar certos. Eu adoro quando os meus filhos participam do iniciozinho da apresentação. Ou os meus netos. Eu já tenho uma certa idade. Eu realmente adoro quando eles participam do início. Aqui estão eles. Eles se apresentam. As minhas crianças aprenderam a se comportar direitinho. Também é uma experiência para eles. É um negócio que fazemos em casa e, portanto, também é a casa dos meus filhos. E eles gostam de sentir que participam e gostam de estar lá. Mas aprenderam boas maneiras. Aprenderam a interagir com as pessoas. Aprenderam a cumprimentar as pessoas. Aprenderam que, se vão interagir com pessoas que estão envolvidas em meu negócio, há um comportamento certo para essa ocasião. E é verdade que, desde muito novinhos, eles podem ser responsáveis. É uma ocasião excelente de aprendizado para eles. E depois daquele início, depois das apresentações, novamente é necessário tomar as providências adequadas. Agora já começou a reunião em casa, e o motivo por que nós temos essa qualidade de vida extraordinária é que, quando é hora de negócios, realmente é hora de negócios. Portanto, quando a apresentação começa, deve haver planos para cuidar das crianças. Talvez um irmão ou irmã mais velhos possam cuidar deles, para que não fiquem correndo por aí durante a apresentação. E vou repetir. Eu entendo que essas crianças são as coisas mais preciosas em nossa vida, e às vezes ocorrerão erros quando temos crianças pequenas em casa. Mas descobri que depois de todos esses anos, se nos prepararmos com antecedência, sabemos como vamos reagir em diversas situações e, se tomarmos providências para garantir que as crianças não vão perturbar a apresentação terá uma chance muito maior de sucesso do que se simplesmente permitirmos que a perturbação ocorra. Então vamos cuidar de nossos animais de estimação. Vamos cuidar das crianças. São providências excelentes. E o telefone? O que vamos fazer com o telefone? Já chegaram 6 candidatos, mas você tem certeza absoluta de que 8 outros ainda vão chegar. Eu também já vi isso. Já vi pessoas esperando na porta de casa com o celular na mão, enquanto a apresentação já está ocorrendo e deveria estar ocorrendo. Errado, 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 errado. A apresentação começa às 7h30. Eu desligo o celular e esqueço que ele existe. As pessoas mais importantes do meu mundo são as que estão aqui. A apresentação não é para as pessoas que você tem esperanças de que virão. A apresentação é para as que estão aqui, e essas são as que me homenagearam. Elas me respeitaram, chegaram na hora, têm 100% da minha atenção. A apresentação não é para as pessoas que ainda não chegaram. Não é para as pessoas que não estão aqui. É para as pessoas que chegaram. E mais uma pergunta. Que tal uma taça de vinho antes? Essa é a pior ideia possível. Candidatos bêbados não são bons candidatos. Mantenha o álcool fora das nossas apresentações.
Não sirva antes e não sirva depois, porque nunca, nunca, jamais ajuda. E que tal um tipo de comidinha, uns salgadinhos, queijos, biscoitos e assim por diante? Vamos avaliar isso por um momento. Eu sugeri que você deixasse a sua casa do jeito que você vive nela. E se você está esperando a presença de 14 pessoas disseram que vão aparecer com certeza, e você tem comidinhas para 14 pessoas. E se você organizou um prato de queijos e frutas para 14 pessoas, vai ficar muito evidente para as 6 pessoas que apareceram que você estava esperando mais gente. Também se lembre de que tudo que fazemos neste negócio é ensinar para outra pessoa o que deve fazer. Quando eu vejo pessoas que fazem despesas extraordinárias como se fosse uma festa, lembre-se de que o seu candidato na sala, a grande maioria das pessoas, vai se unir a nós porque precisa ganhar dinheiro, porque não tem dinheiro sobrando para gastar agora. Quando esse candidato chegar, o que vai pensar? Se eu fizer isso, vou precisar oferecer um prato de frutas e queijos para 14 pessoas. Se eu topar, vou ter que fazer isso. A reação vai ser essa. A resposta vai ser essa. Tudo o que fazemos nesse negócio é ensinar para outra pessoa o que deve fazer. Portanto, eu acho que você deve ser muito, muito, muito básico. Acho que você só deve ter um item disponível, uma bebidinha adequada. E qual é essa bebida? O produto Monavi. É o único item obrigatório. Nada mais é obrigatório. E se você tiver algo mais, recomendo que seja muito, muito, muito simples e barato, reconhecendo que tudo o que fazemos é ensinar para outra pessoa o que ela deve fazer. Pois é, já falamos bastante. Identificamos o candidato, identificamos a metodologia do convite. Decidimos em que dia ou noite da semana a apresentação vai ocorrer. Decidimos a hora certa para a apresentação. Decidimos que hora a reunião vai começar e que hora vai terminar. Decidimos que vamos honrar e respeitar as pessoas que nos honraram e respeitaram. Vamos começar na hora, vamos terminar na hora e não vamos nos preocupar com as pessoas que não apareceram. Nós decidimos que quando a apresentação começar, vamos desligar o celular e você vai desligar também o telefone fixo de sua casa. E já tomamos providências para que o cachorro e o gato estejam fora do alcance da visão. E tomamos um cuidado especial para garantir que ninguém vai ter uma reação alérgica por causa desses animais de estimação que amamos tanto. E também garantimos que essas coisinhas preciosas em nossas vidas, as crianças, sejam cuidadas adequadamente para não perturbarem. E também adoro quando as crianças participam do início. Elas são parte da minha família, elas são parte da minha vida, elas são a minha família e a minha vida. Eu adoro quando estão lá no início, mas não quero que fiquem o tempo todo, a não ser que já tenham idade suficiente para prestar atenção e se interessar. É claro que quando chegam a essa idade as coisas mudam. Agora, tem uma moça de 15 anos em casa e ela conhece o negócio pelo avesso, de trás para frente e de frente para trás, porque ouviu as apresentações milhares de vezes. Um dia, provavelmente, vai ser uma distribuidora incrível da Monavi. Já decidimos que, se oferecermos alguma comida, deve ser muito simples e deve ficar oculta. E para cada nova pessoa que aparecer, você pode ir lá dentro e preparar a comidinha, porque se tivermos comida para 14 pessoas e só apareceram 7 pessoas, não é essa a impressão que queremos passar. Eu prefiro simplesmente usar o produto Monavi como bebida e não devemos envolver bebidas alcoólicas com o negócio. Nunca. Já estamos bem adiantados nessa conversa agora. E qual é uma coisa importante que ainda não mencionamos? Como apresentar o negócio. Como exatamente devemos apresentar o negócio? Isso depende um pouco de você e do seu desenvolvimento. No início dessa conversa, desses princípios da reunião em casa, eu disse que direcionaria o meu comentário para as pessoas que estão bem no início, para quem vai fazer a primeira reunião em casa. Se esta é a sua primeira reunião em casa, há uma forma certa de apresentar o negócio. E esta forma certa é apertar o botão do DVD sobre avaliação empresarial doméstica. A forma certa é essa. Lembre-se que tudo o que você faz nesse negócio é ensinar para outra pessoa o que deve fazer quando receber alguém em casa. E as pessoas vão observar que você só apertou o botão no aparelho de DVD.
Então elas vão perceber corretamente que poderiam entrar para esse negócio porque basta apertar o botão. E agora você assiste o DVD sobre a reunião em casa. No fim do DVD sobre a reunião em casa, o DVD Momentum está incluído e agora você já viu como é o negócio básico. Eles já puderam ter uma ideia da magnitude da Monavi. Depois das 2 apresentações, vão provar a bebida. Agora, antes de ir além desse ponto, você já fez várias apresentações? E se essa não for a sua primeira apresentação? Aliás, eu quero que você pergunte a si mesmo agora. Você conseguiria se imaginar convidando um grupo de pessoas e simplesmente apertando o botão em um aparelho de DVD? Eu acho que a resposta é sim para praticamente todos nós. É quando o meu novo distribuidor ou meu candidato entende o que vai precisar fazer, quando entende corretamente e vê que poderia fazer. Lembre-se, volte a quando eu conheci pela primeira vez o marketing de rede. Eu me apaixonei, eu adorei. O que foi que me agradou? Eu adorei ver que havia pessoas ganhando mais dinheiro do que eu e tomando decisões de vida mais positivas. Mas eu só pude começar a agir depois de ver quais eram as atividades necessárias. Quando eu vi quais eram as atividades necessárias e percebi que poderia fazê-las com o meu conjunto de habilidades atual, eu entrei. Entrei totalmente. Você e o seu novo distribuidor, ou o seu candidato, podem entrar totalmente quando você entender que há um processo do qual você pode participar com o seu conjunto de habilidade atual. Você pode simplesmente apertar o botão do DVD. Mas lembre-se, eu disse que o objetivo primário de toda reunião em casa é desenvolver novas habilidades, desenvolver características de liderança. O quanto você vai desenvolver uma habilidade simplesmente apertando o botão do DVD? Lembre-se de que, muito antes de apertar esse botão, você começou a desenvolver uma habilidade. Você começou a desenvolver uma habilidade de convidar. Você começou a desenvolver uma habilidade organizacional. Você começou a desenvolver outras habilidades muito antes de apertar o botão. Mas continua sendo verdade que todas as pessoas que conheço que foram muito bem-sucedidas nesse setor, que foram além, chegaram a um ponto em que fazem mais do que apenas apertar o botão. Portanto, agora, se é a sua primeira apresentação, qual é o método da apresentação? Você aperta o botão do DVD sobre a reunião em casa. E se foi a sua quinta ou sexta? Se for a sua quinta ou sexta, eu acho que a atividade mais correta seria uma apresentação híbrida, onde você vai usar 1, 2 ou talvez 3 dos segmentos de vídeo sobre os 20 anos. Todos eles são ferramentas de vídeo eficazes. A chave é esta. Você sempre deve usar pelo menos um segmento de vídeo curto, mesmo se conhece o negócio tanto como eu. Quando eu faço reunião em casa, sempre uso pelo menos um segmento de vídeo curto. Por quê? Porque o meu candidato na sala pode ser atropelado pelo meu conhecimento. Se eu ficar falando ali na sala e o candidato não entender que bastaria apertar o botão no DVD e seria a mesma coisa, o que vai perceber? Nossa, para fazer isso vou precisar ter todo o conhecimento que o Randy tem. Isso é um erro. Não deixe o seu conhecimento atrapalhar o seu crescimento. Não importa o quanto você se desenvolver no negócio, sempre deve comprovar que o processo é replicável. Portanto, você deve começar apertando o botão do DVD e usá-lo como única apresentação. Depois, passar a usar 1, 2 ou 3 segmentos do DVD sobre a reunião em casa, complementando com o flip chart para, finalmente, algum dia, poder fazer mais parecido com o que eu faço. Eu uso um quadro branco, onde vou fazendo algumas anotações de desenhos. Depois, mostro um segmento de vídeo. Mas agora, você é totalmente novo. Qual método de apresentação você deve usar? O DVD sobre a reunião em casa. Se for a quinta, a sexta, a sétima, deve usar 1, 2 ou 3 segmentos do DVD sobre os 20 anos e complementar com um flip chart. É assim que você faz as primeiras apresentações. Por fim, você vai passando gradualmente para uma nova fase. Mas vamos discutir isso mais um pouco. Este é um treinamento básico, não é um treinamento de liderança. Agora, chegamos a um ponto em que alguém apertou o botão do DVD.
Agora já assistimos o DVD da reunião em casa. Você teve uma oportunidade para que o seu candidato entendesse a magnitude da Monavi. Como? Porque eles também viram o DVD Momentum. Tiveram a oportunidade de provar, provavelmente pela primeira vez, o produto Monavi. E agora? Na conclusão de cada apresentação, eu ofereço aos meus candidatos a oportunidade de se inscreverem. E é claro que o candidato já teve essa oportunidade no DVD sobre a reunião em casa. Mas agora, novamente imagine. O que ocorre na conclusão? Nunca se sinta obrigado a pressionar alguém a se inscrever. Nunca se sinta obrigado a insistir com alguém. Lembre-se de que nós estamos procurando pessoas que estão procurando. Qual é o motivo, o objetivo primário por que eu queria essas 7 pessoas? Por que eu as quero? Eu garanti a você que funciona. Se você convidou corretamente, se o seu candidato está lá de propósito, se viu o DVD do primeiro olhar, estará lá porque quer estar. Quando você já tiver feito 40% de uma apresentação, a linguagem corporal das pessoas será sempre positiva. Elas vão dizer sim com a cabeça, vão entender que vai funcionar para elas. E sabe de uma coisa? As palavras, as ações e o comportamento positivo do candidato A têm impacto nos candidatos B, C e D, mais do que qualquer outra coisa. É por isso que eu não faço apresentações individuais ou para duplas. A dinâmica do DVD sobre a reunião em casa é absolutamente preciosa. Vou repetir. As apresentações são o bloco de construção fundamental do nosso negócio e serão sempre. A reunião em casa, ou a festa de degustação, como quer que você decida chamar em sua organização. Agora chegamos à conclusão da apresentação. Eu sempre ofereço às pessoas a oportunidade de se inscreverem. E é algo assim, é como um roteiro. Se você vê nisso algo que faz sentido para você, em uma escala de 1 a 10, se o seu interesse é um 7 ou mais, a sua próxima atividade correta é começar, e eu mal posso esperar para fazer isso com você. Então, eu estou preparado, com formulários de inscrição impressos. Eu me aproximo de um pequeno círculo de pessoas e pergunto, fez sentido para vocês? E quando elas balançam a cabeça dizendo que sim, coloco os formulários nas mãos delas e digo, ótimo! Essas são as informações que eu preciso para inscrever vocês no sistema. É o que eu digo, exatamente assim. Ótimo! Estas são as informações que eu preciso para inscrever vocês no sistema. Agora, quando as pessoas saem da sessão, eu acho que todo mundo que sai de uma reunião em casa deve sair com algo para assistir. Portanto, você deve estar preparado com um dos componentes de vídeo do kit de ferramentas. Cada pessoa deve sair com algo para assistir. Cada pessoa deve levar algo para ouvir. Portanto, cada pessoa deve levar um dos componentes de áudio do kit de ferramentas. Também deve ter algo para ler. A minha preferência é o manual Primeiros Passos. Sempre saiba qual é o seu passo seguinte. E você diz, mas Randy, eles não se inscreveram. Lembre-se que o objetivo primário do guia de Primeiros Passos é ajudar as pessoas a começar corretamente. Lembre-se de que aquela pessoa pode estar na sala exatamente como eu estive. Pode adorar tudo o que viu, mas só viu o que o nosso negócio é. Não viu como fazer, e quando uma pessoa entende o que é e também como fazer, pode ver corretamente que, com o seu próprio conjunto de habilidades atual, não com um conjunto de habilidades altamente desenvolvido, mas com o seu próprio conjunto de habilidades atual, pode se tornar lucrativa. Portanto, é onde tudo se junta. Eu acredito que cada pessoa deve sair da apresentação com algo para assistir, algo para ouvir, algo para ler e, mais importante, algo para beber. Aliás, o meu pensamento evoluiu e deu uma volta completa. Eu acredito que a pessoa deve sair porta afora com uma garrafa de produto Monavi e acredito que deve pagar por ele. Eu acredito que você pode transformar esses eventos em geradores de fluxo de caixa. E quando eu participo de uma reunião em casa, na minha casa, eu suponho que todos sabem que eu certamente posso assumir o custo de dar uma garrafa da bebida para cada pessoa. Mas eu descobri que, quando a pessoa compra a garrafa, dá mais valor. E quando dá mais valor, presta mais atenção aos resultados que poderia ter. Como sabemos, esses resultados serão tão únicos como o indivíduo.
Mas a nossa experiência comprovou que esses resultados são positivos. Bem, esses foram os princípios da reunião em casa. Eu quero dar a você um desafio simples. Quem fizer mais reuniões em casa vencerá. Não é a pessoa que fizer as melhores apresentações, é a pessoa que fizer mais. Porém, também vou recordar uma frase brilhante de Cícero. Ele disse: para aprender a fazer, é necessário fazer. Se você quer ser muito, muito, muito bom em apresentações em casa, simplesmente comece a apresentar. Para aprender a fazer, é necessário fazer. E vou repetir: quem fizer mais reunião em casa vencerá. Você vai desenvolver habilidades, vai desenvolver confiança. O que vai emergir de um processo de 52 semanas em que você fez uma reunião em casa a cada semana será totalmente chocante para você e para as pessoas que conhecem você. Eu gostaria de poder estar presente em sua reunião em casa. Eu desafio você a agendar essa reunião em casa agora. Aliás, eu desafio você a agendar 2 reuniões em casa nas próximas 2 semanas. Também recomendo pegar a lista de verificação da reunião em casa e conferir cada item, marcando um por um. Não deixe nenhum item desmarcado. Esteja preparado. Uma preparação adequada garante o caminho para experiências positivas. Eu gostaria de poder estar lá com você e queria ouvir um relato de sua primeira experiência. Muito obrigado. Será um prazer conhecer você. Até logo. É claro que há normas em nosso setor e nós as cumprimos integralmente. Essas normas exigem declarar que a Monaville não garante qualquer nível de renda ou lucro como distribuidor. Os lucros do plano de marketing da Monaville dependem integralmente das vendas e das habilidades, do talento e da dedicação pessoal de cada distribuidor. Em outras palavras, não é uma loteria, é uma empresa. Exige esforço, exige trabalho, exige um desenvolvimento de habilidades. Mas eu acho que seria uma boa ideia olhar o demonstrativo do plano de marketing da Monaville em www.monaville.com.br, porque lá você vai encontrar detalhes sobre os resultados dos distribuidores da Monaville. Embora seja um documento de divulgação, considero uma ferramenta de marketing incrível porque você pode identificar ali a sua própria necessidade de renda. Pode identificar onde essa necessidade é satisfeita no plano de marketing. Daí, pode perguntar ao seu upline, que é como um guia, o que precisa fazer para chegar a esse nível e conseguir as rendas descritas no demonstrativo do plano de marketing da Monaville. E, por favor, entenda que a compra do produto e a participação no programa de autoenvio não são obrigatórias para ser um distribuidor da Monaville. E também não é necessário comprar ferramentas para se tornar um distribuidor. São coisas que fazemos para facilitar os seus negócios e que eu acredito que ajudarão. Mas você não precisa comprar produtos para ser um distribuidor. Não precisa estar no programa de autoenvio e não precisa comprar ferramentas de vendas. Já falei demais. Entre nesse barco, tem um lugar para você. Talvez você esteja se perguntando quem sou eu e a quem estou vinculado. Você já sabe que o meu nome é Randy Schroeder. Eu trabalho em tempo integral no setor de marketing de rede há 20 anos. Há 20 anos fui colocado no alto de um funil e, durante 20 anos, estava tentando chegar cada vez mais perto do dia em que eu encontraria a oportunidade, que agora, é claro, que eu sei que é a Monaville. Eu me tornei distribuidor da Monaville em 28 de agosto de 2008. As 52 semanas seguintes foram maravilhosas para mim. Considero que foram as 52 semanas mais produtivas de toda a minha vida. Nesse prazo, eu me tornei um distribuidor Black Diamond. E então, o meu amigo de muito tempo, Dallin Larsen, um dos fundadores, o presidente da Monaville, perguntou se eu queria mudar de função e parar de ser distribuidor. A princípio, foi uma ideia incômoda. Nos 20 anos anteriores, ser distribuidor de marketing de rede é não apenas o que eu faço, mas o que eu sou. E Dallin disse: Randy, eu quero que as suas experiências de vida tenham impacto em todo o desenvolvimento internacional da Monaville, e não apenas nos seus negócios. Você faria isso? E foi só porque era Dallin que eu disse sim. E qual é a minha função especificamente? Eu sou o embaixador internacional dos distribuidores. Trabalho em parceria com você
para desenvolver o seu negócio da Monavi. Negócio da Monavi. Negócio da Monavi.